Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com vosso auxílio, a fim de que toda a nossa oração e obra tenha sempre em vós o seu princípio e por vós chegue ao seu fim, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje continuaremos o Catecismo da Doutrina Cristã, que é tão necessária a todos os católicos. Porque se queremos ser cristãos e nos salvar, devemos necessariamente aprender a doutrina cristã. E porque todo cristão deve seguir fielmente a lei de Jesus Cristo. E como você pode seguir uma lei se você não a conhece? Então, desde já, saiba que quando nós entramos no catolicismo, nós devemos aprender a lei. Somos obrigados a aprender a lei. Porque como nós podemos cumprir fielmente a vontade do Senhor, se nós a ignoramos? E a doutrina cristã que nos ensina a lei e a vontade do Senhor. Então temos realmente a necessidade de aprendê-la, porque são coisas de Deus. Não podemos chamar quem é advogado quem não sabe direito, ou médico quem não sabe medicina, filósofo quem ignora a lógica, ou qualquer um que tenha algum título, se ele jamais estudou. Assim também é para se ter o nome cristão. Quem não conhece a doutrina de Jesus Cristo, ainda que tenha recebido o batismo, é obrigado a saber a doutrina. Por isso que Nosso Senhor manda estudar a doutrina cristã. No começo, ele nos mandou a lei antiga, que quando nos adverte que jamais cessamos de ouvir o ensino celestial, de seguir a verdadeira sabedoria, em vez de andar em busca de ouro, de riquezas terrenas, de estimar sabedoria mais que outra coisa. Devemos então sempre buscar a doutrina cristã mais do que qualquer outra coisa, saber a vontade do Senhor. E quero, Senhor, que desde a mais tenra idade nos dediquemos ao estudo da religião, para que nós tenhamos conosco, quando tudo nos faltar, e para quando chegarmos à velhice, tenhamos isso em nosso coração. Por isso que Deus impõe aos seus filhos a obrigação de escutar os santos conselhos de seus pais. Depois de promulgar a lei no Monte Sinai, ele fez ensinar e explicar ao povo por meio dos seus profetas. E, finalmente, a maneira como um pai fala amorosamente ao filho, diz-nos que, se cumprirmos fielmente a sua vontade, alegraremos em sumo grau o seu coração. Então, se você deseja alegrar ao Senhor, ver um sorriso no rosto do seu Criador, do seu Pai, no nosso Rei, devemos saber as suas vontades. E na lei nova, que vem com Jesus Cristo, nós encontramos esse preceito expresso ainda com maior clareza pelos próprios lábios de Cristo. Jesus Cristo veio remir-nos do pecado da morte e fazer merecer-nos o céu. E, todavia, cumpriu primeiramente o ofício de mestre e depois de redentor. Enviou seus apóstolos por todo o mundo, dizendo: Ide e ensinai a todas as gentes a minha doutrina. E os apóstolos cumpriram fielmente a vontade do Filho de Deus, como em todos os tempos e em todos os países o têm cumprido os sucessores dos apóstolos. Então, se Jesus Cristo impôs aos apóstolos e a todos os seus sucessores o dever de salvar as almas mediante a instrução religiosa, quem poderá duvidar da obrigação que todos têm de instruir-se? Se por um lado é manifesta a necessidade de ensinar,
por outro é manifesta com toda clareza a obrigação de aprender. E eis aí porque são ameaçados com os mais terríveis castigos os que se recusam a aprender a doutrina cristã. Em verdade, vos digo que serão castigados com menos severidade os habitantes de Sodoma e Gomorra do que aqueles que vos não escutaram. São Mateus, capítulo 10, versículo 15. Mas e a ignorância dos nossos tempos? Então, hoje em dia, a gente tem todo um cuidado com estudos de matemática, de físicas, conhecemos a fundo a botânica, a zoologia, ciências médicas, cirúrgicas, registram-se arquivos, sabe-se a maravilha da história, a literatura, as belas artes, a jurisprudência, as ciências sociais. Mas como se estuda a doutrina de Jesus Cristo? De maneira nenhuma. Ou, em termos de um sábio, não poder competir com os meninos de qualquer povoação sertaneja que tenha feito a primeira comunhão. Vemos isso nesses dias. Uma criança de 10 anos que estudou uma doutrina sabe mais que esses sábios todos. Aqui no Brasil, então, que a gente tem um número grande, de católicos, e esses católicos não sabem nem que não se pode comungar com a mão. Não sabem também que não se pode frequentar o espiritismo, entre outras coisas básicas que a gente vê por aí, de tantos erros, que crianças de 10 anos com uma boa doutrina simples são muito mais sábias. Isso porque até o século XVI, o fim principal dos estudos públicos e privados, o fim último das ciências era Deus, a alma e a vida futura. E numa só palavra, tudo o que abrange a metafísica e a teologia. E, porém, desde então, e muito especialmente nesses últimos anos, os pensamentos eles começaram a ir com uma vontade, um ardor febril unicamente para o estudo da matéria. E materialistas se tornaram muitos dos que isso estudam. E eles ficaram como que extasiados perante o estudo de um átomo, de uma infusão. Morrem com os olhos fitos na matéria, meio que como hipnotizados, e sem jamais erguer os olhos para Deus, fonte de todo bem, princípio e fim de todo ser criado. Ficam olhando para o chão e não para o céu. E também devemos notar que em outros tempos nós podíamos contentar com uma instrução religiosa elementar. Em outros tempos não precisaria de leigos ajudando os padres, etc. As nossas crianças poderiam ir para a escola confortavelmente, as escolas católicas. Hoje, não. Hoje não. E por quê? Porque a nossa fé se vê combatida. Estamos em uma guerra. Uma guerra. E nessa guerra nós não estamos ganhando, digamos assim. Tudo foi destruído. Como um vestido que nos querem arrancar da pele. Como uma casa que de pouco em pouco se quer arruinar. Hoje em toda parte se fala de religião, mas isso só para desacreditá-la, para humilhá-la, para fazer circular ideias falsas, inexatas, que escurecem e pervertem a verdade. E que cristão um dia ou outro se não vê obrigado a sair em defesa do seu credo, no meio de uma conversação. Quantas vezes nós temos que, em discussões de religião com pessoas de outras religiões, no meio dos nossos trabalhos, às vezes nossos familiares,
discussões infinitas, que nós vemos o quão ignorante e o quão alienado essas pessoas que nós discutimos. E disse que no meio de tantas ocupações se torna muito pesado atender ao estudo do catecismo. Mas, no entanto, é menor uma palavrinha quando não voltam atrás ou fogem por falta de firmeza de caráter. Quando a pessoa não estuda o catecismo por várias outras obrigações e vê diante de uma pergunta e ela não estuda aquilo. Uma coisa básica, alguém pergunta: Jesus Cristo era Deus? O que é a Santíssima Trindade? E a pessoa adulta não consegue responder. E por isso, quantas pessoas hoje são vítimas da miserável incredulidade? Porque ainda não têm as ideias claras sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o dogma, a moral cristã, os sacramentos. Hoje há uma ignorância religiosa tremenda. Então, podemos dar um exemplo. Uma vez um amigo, essa é uma história, uma vez um amigo encontrou um general que ele num papel de plano, uma mesa, ele começava a trabalhar as guerras do Oriente, ali, como que seriam as guerras, fazendo suas estratégias. E 2 livros estavam em cima dessa mesa. Um era o Santo Evangelho e a outra, a Imitação de Cristo. Esse general era o general Lamorliere. E isso causou uma admiração no visitante que adentrou aquela cena. O general percebeu e olhou para ele e falou: Senhor, não os admireis de que eu estude a minha religião? Não quero estar como vós, indeciso, com o pé levantado entre o céu e a terra. Quero saber para onde vou, e não me envergonho disso. E não me envergonho disso. E como devemos nos instruir? Pelos livros aprovados pela Igreja. Pela autoridade eclesiástica. Porém, nem todos têm tempo nem gosto para ler. Nem todos sabem fazê-lo. Quanto mais a leitura de livros de catecismo, ainda que estejam bem escritos, bem simples, ainda assim há pessoas que não conseguem. Mas a fé entra muito mais fácil em nossa alma pelo ouvido. Fides ex audit. Porque aqui nesse mundo, e é claro que quando a pessoa vê um milagre, é muito mais fácil ela se converter. Mas, porém, não é assim a matéria ordinária, né? A gente sabe que com os olhos, a gente vê o milagre, é muito mais fácil converter-se. Ter a fé do que com o ouvido. E o que acontece? Que neste mundo, nós aprendemos a fé pelo ouvido. Porque no céu nós a veremos e não teremos mais as dúvidas. Somente no céu teremos a visão beatífica. Se formos puros para chegar a ver a Deus. Temos, sim, a obrigação de instruir nossos filhos, nossos irmãos. Nos dias de hoje, então, que temos todo esse avanço do modernismo, obrigação das pessoas que são contratadas por nós, dos nossos inferiores. O catecismo básico, todo cristão deve saber e se instruir até o fim da vida. Saber as coisas de Deus. E agora nós
agora nós iremos começar a primeira parte do catecismo, que é o credo, o símbolo dos apóstolos, os principais artigos da nossa santa fé. E o que é a fé? Senão um assentimento que nós damos, que é o nosso ânimo, que nós prestamos às palavras de outro, fiando-se na sua autoridade, na autoridade daquele que me fala. Mas esta fé chama-se humana, natural ou filosófica, quando nós assentimos uma pessoa. Porém, quando se crê por causa da autoridade de Deus, que comunica conosco por meio da igreja, que a igreja que guarda a legítima revelação, a revelação divina. Então, neste caso, esta fé se chama divina, sobrenatural ou teológica. Então, a fé, nesse sentido, que a gente dá assentimento por causa da autoridade de Deus, é a virtude teologal, um dom precioso de Deus, que ilumina o entendimento, eleva a mente a ver e a ter por certo tudo o que nos foi revelado por Deus por meio da igreja. Deus nos quer, Jesus Cristo quer que nós façamos este holocausto, que a nossa inteligência seja serva de nosso Senhor. Pedir isso é pedir o nosso próprio ser, que devemos ter, confiar, sentimento total ao nosso Senhor. E isso nos violenta, digamos assim, num primeiro momento. Mas a partir do momento que nós vamos permitindo, a graça vai trabalhando, e nós vamos cooperando com a graça, e assim vamos subindo e conhecendo os dons maravilhosos dos mistérios de Deus, que não há como explicar por razão humana, mas dá, sim, para assimilar. Então chama-se virtude teologal, porque é uma virtude sobrenatural, divina, e que tem por objeto a Deus. Vem de Deus e nos faz pensar em Deus, como diz Santo Tomás. Então esta virtude, ela vem antes na ordem a todas as outras virtudes. É a primeira virtude de um cristão, a fé. Porque essa fé que vem a cada um é um dom de Deus. E nós não temos nenhum mérito próprio, nada por isso. Nada nos impulsionou a isso. Nós não conseguiríamos ter isso com nossas próprias forças naturais. E se com razão julgamos ser benefício o ter o corpo saudável e robusto, se nós achamos isso que é muito bom, se nós achamos que é bom estar à disposição de usar livremente os nossos sentidos, temos a visão para enxergar, não somos cegos, o olfato, sabores, muito mais devemos então apreciar o dom da fé, que nos proporciona o conhecimento de Deus, sumo e perfeitíssimo bem, o poder de possuí-lo por toda a eternidade. E a fé, essa primeira virtude, é necessária, porque sem a fé não há salvação. Sine fide impossibile est placere Deo. Impossível agradar a Deus. A fé é altamente meritória, nos oferece a Deus o maior dos sacrifícios. Como eu disse, o sacrifício da nossa razão. E o Senhor, o bom Senhor Jesus Cristo, concede a fé a todos aqueles que com as boas obras, com a retidão da vida, se dispõe de algum modo a recebê-la. E muitas das verdades da fé nós conseguimos entender. Muitas das verdades. Porém, outras são mistérios. E por isso nós vemos
essa dificuldade que nós vemos hoje em dia, né? As pessoas têm, que a gente pode... Vou começar a dar os exemplos. O primeiro exemplo de uma dificuldade, vamos ver. Alguém pode vir e dizer: a fé destrói e nos violenta os direitos da razão, né? Os direitos sacrossantos da razão. Razão acima da razão, crítica da razão pura. Basta a razão. Sejamos céticos. A gente pode ter essa dificuldade. Mas isso tudo é uma ilusão. Porque a fé, em geral, para nós humanos, é uma necessidade inevitável. E a infidelidade, se você pensar bem, causaria a destruição da vida social. Supondo então que um homem não quisesse crer, decide não crer em outro homem. Com isso, ele rompe em 1000 pedaços o vínculo que constitui a sociedade. E no momento ficaria detida a circulação do trabalho e do capital e do dinheiro. Do mesmo modo que, deixando o coração de bater, cessa a circulação do sangue, e com a circulação do sangue cessando, cessa a vida. Você não... Quem fez a cadeira que você está sentado? Como é que você confia nessa pessoa? Ou em todas as coisas? Como é que você confia no prédio que você mora, na casa, na rua que você está andando, na ponte? Você estudou tudo isso? Alguém que entra no ônibus e acredita como é que você confia no motorista que dirige? No capitão do navio? Ou mesmo as pessoas, né? O enfermo, como é que você acredita no médico? E como que o médico e o enfermo vão acreditar no farmacêutico? Como que o filho confia nos pais? Como que o pai confia seus filhos a um professor? Porque eles têm fé nessas pessoas. Fé naquele diploma, fé em alguma coisa. Mas a certeza, a razão certa não existe. E seria loucura você querer isso a todo o tempo, todo momento. Então, como que a gente pode... Alguma pessoa que imigra para um país distante para mudar e confia, como que ela confia naquele país? Faz umas longas viagens, como a gente viu aqui no Brasil, ucranianos que vieram para o Brasil, italianos, japoneses. Como que essas famílias vieram para cá? Elas tinham razão certa de que aqui era o melhor lugar para elas? Não confiaram na palavra de alguém? E a infidelidade também destrói a família. Porque como sabe que Como você, quando era criança, sabe que você é filho dos seus pais? Como sabe que aquela mulher e aquele homem são seus pais? Fez um teste genético? Precisou fazer um teste genético para isso? Ainda mais nos dias de hoje. Quem assegura tudo isso, se não a fé? Então, sobre a fé também repousa a família. E isso é o vínculo que une pais aos filhos e filhos aos pais. A fé também destrói a ciência. Como é que você sabe que esse livro que você lê de filosofia, de engenharia, como você sabe? Como que você sabe que o que você lê é confiável? Quem que indicou esse livro para você? Então, cada uma dessas palavras foram um patrimônio de anos, gerações, que se adquiriu o conhecimento. E também a infidelidade destrói, por último, o progresso científico. E este progresso só é possível quando uma geração aceita o fruto da geração anterior.
Porque só assim, quando a gente pega as coisas da outra geração e onde elas terminaram, nós conseguimos avançar. Como nós temos as coisas de mão que outras pessoas passaram, às vezes, a vida inteira para saber, e hoje nós temos tão simples, tão resumido. Não tivemos que passar por tudo isso. Então, portanto, quem tem razão, é necessário que se persuada que a fé natural é tão necessária como o nosso ar, como o ar que nós respiramos, como o alimento nós devemos comer para viver, como a luz que devemos ter para ver. Porque o homem, quando crê em outro homem, ele não se avilta, ele não fica assim todo violentado. E porque esse homem não se avilta quando é algo de Deus? Porque ele não se rebaixa a Deus e se rebaixa ao homem. Então esta é a primeira dificuldade dos incrédulos. E a segunda dificuldade também que podemos ter é que aqueles que dizem que admitem, né? Podemos admitir que se pode crer o que não se vê. Mas como podemos crer o que não conseguimos compreender? Como é que nós podemos crer algo assim? Como é nos mistérios da fé. E essa é uma objeção muito simples, muito comum. Primeiro que tudo, se a fé é demonstração das coisas que não se veem, como diz em Hebreus, suposto que se queira ter fé, como poderá negar-se o assentimento às verdades que não se compreendem, só porque não se compreendem? Se nós queremos verdadeiramente excluir os mistérios, então a nossa fé não terá mérito algum. Porque não se pode ter mérito nenhum em crer, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4. Que mérito é isso? Então, para crer, requer-se um esforço da vontade, que inclina a abraçar a verdade proposta. Nós devemos inclinar a cabeça e abraçar a verdade que nos foi dita pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo e ensinado pela Santa Igreja. E neste esforço e nesta determinação da vontade é que está o mérito. Se tudo fosse tão claro assim, tudo tão óbvio, não seria necessário esforço nenhum da nossa vontade. Então, em que estaria a fé? Quanto ao mais, segundo a dificuldade proposta, não se deveria crer senão o que se compreende. Mas então, em que creríamos nós, se segundo afirma, como afirma aquele filósofo Bacon, Francis Bacon, se não há coisa nenhuma que compreendemos inteiramente? Já parou para pensar? Você compreende tudo que está na tua frente? A essência toda, todos os pormenores, de como aquilo é feito? Você sabe do que é? Pegar um exemplo simples. O ser humano, na medicina, é uma coisa impressionante. Você sabe, nem eu ainda que sou médico, sei tudo da medicina. As milhares e milhares de coisas, células, as coisas mínimas, os mistérios que está por trás daquilo. É um universo enorme, gigantesco. Isso no ser humano poderia ser num cachorro, num animal, uma pedra, o tanto de coisas que há ali. Então, se há alguma proposição temerária, é sem dúvida esta: rejeitar tudo que se não entende. Se eu não entendi, não vou aceitar. Essa é uma proposição temerária, muito temerária. E é muito comum hoje em dia nos meios ateus. Mas o homem, dizia Dante Alighieri, ele tem uma vista muito curta. E o mundo que o rodeia não é para ele senão um mistério. Muito, muito bonita essa frase. O mundo é um mistério.
a filosofia, a química, a física, a mecânica, a medicina, as matemáticas, apesar de se chamarem ciências exatas, apresenta aos que a elas se dedicam mistérios profundos e inexplicáveis. Então, sabes, porventura, como o grão de trigo desenvolve debaixo da terra a sua fecundidade? Compreende a arte com que as raízes sorvem o humor vital? Conheces a verdadeira causa dos terremotos? Explica como os pensamentos nascem na nossa mente. Se esconde sobre a figura das letras, o som das palavras, e sem se dividir, se comunica a milhares de pessoas. Que coisa é a vida? Como e por que pulsa o nosso coração? Sobre tantas e tantas outras coisas, você terá ouvido hipóteses, explicações incertas. Entendê-las, ao menos agora, é impossível. Então, se todas essas coisas há mistérios, e até nas coisas que nós vemos, que nós tocamos com a mão, como pretender que não haja mistérios em Deus, Criador de tudo o que vemos, sendo Ele incriado, imenso, infinito? É muita soberba do Senhor ateu, grão de areia no universo. Querer entender a Deus. Eu gosto muito no livro de São João Crisóstomo, da incompreensibilidade de Deus. É um livro muito bom. E São João Crisóstomo, ele destrói qualquer ateu nesse livro. Ainda há a terceira dificuldade que nós vemos, por exemplo, mas Deus não há razão para que nós devemos servir dela. E não para nos abandonar a uma fé cega. Não temos que ter fé cega. E podemos responder essa objeção. E quem vos impede de vos servirdes dela? Quem pretende que tenhais uma fé cega? Ouve o apóstolo. O vosso obséquio seja racional. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Há, porventura, algum dogma que a igreja esconde? Alguma questão, alguma dificuldade que a igreja não examine? Alguma disputa que a igreja não resolva? Que a igreja recuse a resolver? Isto também é uma falácia dos nossos ateus. E a quarta dificuldade que alguém pode falar também é, por exemplo, ao menos queramos que falasse o mesmo Deus. Queremos que receber por meio de homens os mandamentos, isso torna impossível evitar o erro e o engano. Por meio de homens haverá o erro e o engano. Então essas pessoas querem receber do próprio Deus a verdade. E aqui devemos então responder que não o que é a vontade de Deus, isso não nos toca. O modo que Deus quer, pela sua vontade, manifestar. Porque demais disso, um Senhor, qualquer que ele seja, pode manifestar os seus desejos aos seus criados por palavras, por escrito, por meio de outro, como melhor lhe agradar. Mas Deus não pode fazer isso. Você, então, sabe das vontades de Deus. Então temes o erro e temes o engano. Então nós podemos sempre assegurar-nos. A igreja está pronta a dar-nos, em toda ocasião, as provas de que foi enviada por Deus e que de Deus recebeu tudo quanto ensina. Estas provas já foram examinadas, discutidas e achadas evidentes por 50 gerações, por uma multidão de doutores
em quem se dava a mão à doutrina, o engenho, a honradez e até a santidade de um modo admirável. E quem poderá então duvidar dos ensinos, como já se disse, sem fazer grave ultraje à razão? Essas pessoas santas, as provas concretas de que a doutrina de Nosso Senhor foi imutável, passada de geração em geração. Então, caros amigos cristãos, finalmente, devemos perguntar quais são as verdades que devemos crer e que formam o objeto da nossa fé. Então devemos crer, em geral, tudo quanto Deus revelou à Santa Igreja. Em particular e distancialmente, devemos crer nos principais mistérios de nossa fé. E quais são esses mistérios? Que há um Deus e um só Deus. Este é o primeiro. Que há Deus e Ele é um só Deus. Que em Deus há três pessoas iguais e distintas, que se dizem Padre, Filho e Espírito Santo. Este é o segundo. O terceiro, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, o Filho de Deus, se fez homem por nós, morreu na cruz. O quarto, também devemos crer na vida futura, onde os bons recebem o prêmio das virtudes que eles praticaram, e os maus, o castigo da impenitência final. Não será inútil acrescentar que a instrução sobre estas verdades há de ser conforme o estado, capacidade, idade e obrigação de cada cristão. E as principais verdades da nossa fé que devemos crer distintamente encerram-se no símbolo dos apóstolos, que nós chamamos vulgarmente de credo. E esta constitui a primeira parte da doutrina cristã. E a partir de agora iremos explicar. Então agora nós iremos explicar, palavras por palavras, o que quer dizer creio. Quer dizer que tenho, por certo e verdadeiro, tudo o que nestes 12 artigos se contém. E a razão é esta, porque estas sentenças, quem as ensinou foi o mesmo Deus aos santos apóstolos, e os santos apóstolos à Igreja, e a Igreja a nós. Se hoje nós estamos aqui no século 21, sabendo de todas essas coisas, foi graças aos apóstolos. E porque é impossível que Deus diga coisa falsa, por isso nós cremos com mais certeza estas coisas do que aquelas que nós vemos com os próprios olhos ou tocamos com as mãos. Então, por isso, a primeira palavra do credo é creio. Creio com mais certeza essas coisas do que aquelas coisas que vejo ou toco com as mãos. E o que quer dizer em Deus? Quer dizer que havemos de crer firmemente, que Deus existe, ainda que não o vejamos com os nossos olhos. E que este Deus é um só. E por isso se diz em Deus, e não em deuses. E não devemos também imaginar que Deus seja semelhante a alguma coisa corporal. Pense no que quiser, na coisa mais grande, na coisa mais bela que seja. Qualquer coisa material. Não devemos imaginar Deus assim. Porque Deus é uma realidade espiritual, que sempre foi e sempre há de ser. Que tudo fez, que tudo enche, tudo abraça, tudo sabe e tudo vê. Finalmente, qualquer coisa que nos apresente aos olhos ou à imaginação, sempre deveremos dizer: isto que agora está se apresentando a mim não é Deus, porque Deus é uma coisa infinitamente melhor. Então eu creio em Deus. E por que Deus Padre? Deus Padre.
porque verdadeiramente é Pai de seu unigênito Filho, do qual falaremos no segundo artigo. Também porque é Pai de todos os bons, e finalmente, porque é Pai de todas as criaturas, não por natureza, nem por adoção, mas senão por criação. Como também vamos dizer mais adiante. Então creio em Deus Padre, e porque Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Este é um título próprio de Deus. Ainda que Deus tenha muitos títulos próprios, como eterno, infinito, imenso, entre outros. Contudo, neste lugar, o que é mais próprio, o que mais se enquadra a Deus, é que Ele seja todo-poderoso, para que não nos pareça difícil de crer. Que Ele tenha feito o céu e a terra do nada, como se diz nas palavras seguintes. Porque aquele que pode fazer tudo o que quer, isto é o que significa todo-poderoso, omnipotente. Nenhuma coisa pode lhe ser dificultosa, nada. Aí alguém pode dizer, mas Deus não pode morrer nem pecar. E assim, parece que Ele não pode fazer todas as coisas. Deus também não pode errar, não pode mentir. Então, Ele não pode fazer todas as coisas, dirão assim. E como devemos responder a essas pessoas? Devemos responder que o poder de morrer ou de pecar não é poder. O poder morrer ou pecar não é poder, senão é uma impotência. É algo que falta. Bem como quando se diz de um valoroso soldado que pode vencer a todos e não pode ser vencido por ninguém. Isto não prejudica a sua força por dizer que não pode ser vencido, porque o poder ser vencido não é uma força, mas sim uma fraqueza. Então aqui há uma pequena retórica que eles usam e uma lógica falsa. Por isso que nosso Deus é todo-poderoso. Então creio em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador. E por que Criador? Quer dizer que Deus fez todas as coisas do nada e que só Ele as pode reduzir ao mesmo nada. Ainda que os anjos, os homens, possam também fazer e desfazer algumas coisas, não podem desfazê-las, senão de alguma matéria, que já adiante estavas no ser. E o mesmo homem não pode também desfazê-las, senão reduzindo-as a outras coisas. E deste modo um pedreiro não pode fabricar uma casa do nada, senão de pedras, cal e madeira. Nem a pode desfazer para reduzir a nada, senão a pedras, pó e lenha, ou alguma coisa semelhante. Mas só Deus se chama e é Criador, porque só Ele não tem necessidade de matéria alguma para fazer ou desfazer as coisas. Cria do nada. Este é o Criador com C maiúsculo. Creio em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque nós dizemos do céu e da terra. Deus não fez também o ar, a água, as pedras, as árvores, homens, todas as demais coisas? Porque quando nós dizemos no céu e na terra, inclui-se também tudo aquilo que está no céu e na terra. Como quando se diz que o homem tem corpo e alma, entende-se também que tenha todas as coisas que se formam o corpo, como as veias, o sangue, os ossos, os nervos, e etc. Igualmente todas as coisas que se acham na alma, ou a memória, o entendimento, a vontade, os sentimentos interiores, exteriores, e etc. Da maneira que por céu entende-se o ar, onde estão as aves e todas as coisas altas, as nuvens, as estrelas. E pelo que se costuma dizer as aves do céu, as nuvens do céu, as estrelas do céu e finalmente os anjos. Isso se entende céu. E por terra entende-se tudo aquilo que está rodeado do ar, como as águas do mar, todos os rios que estão nas partes mais baixas da terra, também todos os animais, plantas, pedras, metais e qualquer outra coisa que se ache na terra ou no mar.
E finalmente chama-se Deus Criador do céu e da terra, porque estas duas coisas são as partes principais do mundo. Uma superior, em que habitam os anjos, e outra inferior, em que habitam os homens. Pois são as duas criaturas mais nobres que todas as outras, às quais as demais servem. Assim como essas duas estão obrigadas a servir a Deus, que as fez do nada e as levantou a tão alto estado. Então aqui foi a primeira parte do primeiro artigo do Credo. Creio em Deus Padre, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então aqui nós temos então, com a palavra do creio, a profissão dos dogmas contidos no símbolo dos apóstolos. Que essa preposição tem que ser em nós universal, firme e viva. Porque a fé não poderia chamar-se princípio e raiz da justificação, nem ser, como diz São João Crisóstomo, luz da alma, fundamento da vida eterna, comentando o credo em Deus, do símbolo. Primeiro, antes de tudo, será universal a profissão de fé. Se temos como certíssimo tudo o que contém estes 12 artigos. Porque quando Jesus encarregou os seus apóstolos a pregar o Evangelho a todas as gentes, não pôs limitação alguma, mas, do modo mais explícito, inculcou a pregação de tudo aquilo que ele lhes tinha ensinado, e a fé em tudo aquilo que lhes tinha revelado. Se isto é verdade, como certamente o é, não se deduz, por consequência legítima, que querendo obedecer ao mandamento de Jesus Cristo, querendo por outras palavras salvar-nos, devemos crer em todas as verdades contidas no símbolo dos apóstolos e que a Igreja propõe à nossa crença. Assim como os apóstolos ficaram obrigados a manifestar toda a doutrina de Jesus Cristo, assim também aos fiéis incumbe a obrigação de a receber toda com docilidade e de a terem por certa sob a pena de eterna condenação. Um só vacilo e o inferno nos aguardará. Os protestantes fazem distinção: verdades fundamentais e não fundamentais, artigos essenciais e não essenciais. Porque Jesus Cristo jamais fazia tal distinção quando ensinava ou mandava ensinar. Querendo certas verdades e excluindo outras, não creríamos em Deus. Não podemos escolher o que crer, como no supermercado, ao nosso bel prazer, ao nosso juízo, à nossa vontade. Isso não seria a fé teologal, mas simplesmente um resultado de um exame individual que não pode subsistir com a fé. A fé e esse jeito de examinar as coisas individualmente são incompatíveis. E aderir àquilo que vai ao seu gosto, isso é incompatível. Confessai-o abertamente, dizia Santo Agostinho, aos que não queriam crer todos os ensinos de Jesus Cristo. Confessai que não quereis crer no Evangelho, pois quem crê, o quer. Não crê no Evangelho, mas em si mesmo. Essas pessoas que escolhem o que querem crer, creem em si mesmo, não no Evangelho. Não no Evangelho. E se não se crescem todos os artigos do credo porque existe alguma suspeita infundada de alguns que não foram revelados por Deus, aqueles ali não foi revelado por Deus, então isso daí seria outra injúria que se faria, porque você está dizendo que esse credo é uma palavra, uma mentira, uma palavra errada, falha. E como poderemos supor erro
no ensino da Santa Igreja, sem ofender a dignidade altíssima de Jesus Cristo. Pois não foi Jesus Cristo que estabeleceu a Igreja como coluna e fundamento da verdade, para que não fôssemos meninos vacilantes e levados daqui e para ali por todo o vento de doutrina, por engano dos homens e pela astúcia com que o erro costuma seduzir. Não quis nosso Senhor que ouvíssemos os ensinos da Igreja como saídos da sua própria boca. Não disse que lhes faria assistência para que não errasse até a consumação dos séculos. É, portanto, gravíssima injúria que faz a Deus o que nega um só artigo do credo, pois nega a Deus a verdade infalível. E além disso, recusar crer em tudo o que nos afirma uma pessoa digna de fé não só é injurioso à pessoa que fala, mas revela também muita nocividade no que não crê. Tudo se funda na veracidade de Deus, a qual, posta uma vez em dúvida sobre um artigo da nossa fé, pode, com o mesmo direito, sofrer outro tanto nos demais. E assim é evidente que toda revelação cairia por terra. Um só artigo e todos os outros caem por terra. E em segundo lugar, a profissão dos dogmas contidos no símbolo deve ser firme. E será firme quando crermos as verdades contidas no símbolo, com tal segurança, estabilidade e consistência, que exclua qualquer dúvida. Por isso, ainda que sejam muito fortes as tentações, sutis as dificuldades dos adversários, difíceis as provas em que nos vejamos, se a nossa fé é verdadeiramente firme, nada poderá abalá-la. No meio dos mais ferozes assaltos, permanecerá como uma torre inexpugnável sobre a qual a autoridade da palavra de Deus descansa. Abraão, devemos aprender com Abraão, a firmeza de Abraão, que é um exemplo admirável. Como diz São Paulo na Epístola aos Hebreus, faz dele um grande elogio. Abraão morava no próprio país quando, por ordem de Deus, teve que abandoná-lo e dirigir-se às terras estrangeiras sem saber sequer aonde estabelecer a sua residência. Viu-se obrigado a deter-se no Egito para escapar à fome que reinava na terra de Canaã. E além disso, apesar de Deus ter prometido fazê-lo senhor de Canaã, por muitíssimos anos teve que passar a vida em tendas ao ar livre. E apesar de tudo, a fé de Abraão não se abalava. Além disso, o Senhor lhe prometeu que ele havia de ser pai de muitas nações, que da sua estirpe nasceriam tantos reis e povos como as estrelas do céu. E Abraão e Sara, sua mulher, chegam à idade avançada sem ter um filho sequer. E aparentemente todas as razões humanas estão contra a promessa de Deus. Porém, a fé de Abraão não vacila. E o Senhor o premeia. Finalmente, a sua fidelidade concede-lhe um filho, a quem se chamou Isaque. Este, ainda muito jovem, quando a constância de Abraão se viu posta a uma nova prova, Deus manda-lhe sacrificar o filho, do qual Abraão esperava a numerosa descendência que lhe havia sido prometida. E Abraão, ante a palavra do céu, não se demora a discutir o preceito, a propor razões em contrário, a apresentar reparos, confiando somente em Deus, que sem dúvida lhe poderia ressuscitar o filho. Dispôs-se a sacrificá-lo, deixando-nos assim um belo exemplo de firmeza e estabilidade na fé.
E tal deve ser a nossa fé na profissão do símbolo dos apóstolos. A confiança em Deus não é uma crença qualquer. É uma crença indubitável, que não admite voluntariamente nem volubilidade nem vacilações. E a razão desta firmeza é a autoridade e a veracidade infalível de Deus. E terceiro, a profissão de todas as verdades contidas no símbolo não basta que seja universal e firme. Deve ser também, em terceiro lugar, viva. Será tal quando for acompanhada de boas obras, quando a nossa fé não se limitar somente ao entendimento, mas influir também na vontade e a determinar eficazmente ao exercício das virtudes. Nós, a inteligência conduzindo a vontade. Por outras palavras, se queremos salvar-nos, devemos ter uma fé, não especulativa, algo que fica apenas no plano das ideias, mas devemos pôr essa fé na prática e em operação. A fé sem obras é morta, como diz a carta de São Tiago. Então, resumindo, o primeiro artigo: creio firmemente em um só Deus, o qual é Pai natural do seu único Filho, e também é, ao mesmo tempo, Pai, pela graça de todos os bons cristãos, que por isso chamam-se filhos adotivos de Deus. Finalmente é Pai por criação de todas as coisas. E este Deus é omnipotente, todo-poderoso, porque pode fazer tudo aquilo que quer, e criou do nada o céu e a terra, com tudo que se encontra neles, isto é, o universo todo inteiro. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pedimos tibi graças, omnipotens Deus, por diversos benefícios tuis, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amém.